Alguém já pensou alguma coisa sobre o que que é? Como é que parece na cabeça de vocês o que que é perfeito? Não, tá muito genérica a pergunta. O mundo sem Bolsonaro e Minas. Aí você não fala de política, você só quer falar de política. Dia primeiro do governo Ciro, o Brasil vira nosso lar. Nosso lar qual? Do espiritismo, não é? Esqueci o nome do espírito. Eu acho André Luiz. que sim, Brasil, tem a descrição do paraíso como é que fala? Do André Chico Luiz, Xavier, né? né? Do Anjo. Eu não sei exatamente. Minha mãe chegou a ler bastante, assim, ela me fez ver o filme. Eu confesso que eu não vi com muita, Não, o filme é não vi ruim. assistir com O muita livro é atenção. melhor. O filme é uma Também bosta, não mas o cheguei a livro ler é o melhor. livro, mas eu vou dar uma olhada porque eu acho essa discussão interessante, porque a concepção de paraíso ou da vida espiritual para o espiritismo e para algumas outras vertentes religiosas Vai falando aí só não fechar. me parece Fala. ser é, mais interessante do que Carl do Sagan, cristianismo, assim. E eu sei. a definição, pelo menos que eu entendi do filme, que a minha mãe passa, é que o nosso lar é um ponto onde os espíritos estão tranquilos e que não há conflito, onde as pessoas simplesmente conseguem existir sem conflito. Então, perfeição, a realidade perfeita para mim seria a não existência de conflitos e garantia universal de direitos, assim, sei lá. Fala aí, Bato. Não, eu só ia falar que não tenho certeza. Tenho que falar baixo, que minha filha está dormindo aqui. Eu não tenho certeza se vai ser nosso lar, se o Brasil vai virar um mundo encantado, de repente, quando o Ciro for eleito. Mas eu entendo que as pessoas vão estar se sentindo, assim, mais ou menos com a sensação de que, digamos que tem que decidir entre ir para Miami e ir para a China, para Beijing. E a gente vai acabar indo para Paris, entendeu? É como vai ser a sensação de ter ido para Paris, assim, nessa analogia. Cara, era isso, né? Não sei se alguém quiser, ou o deboche, né? Se alguém quiser complementar, tava todo meio quieto, né? Não sei se agora, com o pontapé inicial aí do Carl Sagan, se vocês têm algo mais para falar, mas já chegou, só o comentário do Carl Sagan já era o ponto que eu queria chegar aqui com essa provocação para vocês, que é tentar entender, refletir, né, sobre como que a gente imagina esse céu, esse paraíso, essa perfeição, porque de certa forma me parece uma coisa, o tema da aula de hoje, né, seria a contraposição entre estático e dinâmico. E me parece que o perfeito, o paraíso, o céu, né, a gente costuma entender como estático, né? Porque é o fim da história, né? Acabou, aí tá lá, tá tudo vivendo em harmonia. Boa tarde, Patolinho. Né? Aí, tipo, acabaram seus problemas, acabaram seus conflitos. Quando a gente falou sobre liberdade, né, os materialistas lá, eles seguem outra lógica, eles que não tem isso, nunca vai ser possível essa paz de espírito, porque o mundo não é feito de espírito, mas sim de matéria, ou tem matéria ou tem vazio, e a matéria se mexendo nesse vazio causa impacto uma com a outra, né? E aí sempre vai ter atrito, né? Talvez não conflito, que seria uma coisa mais humana, mais espiritual, mas atrito, sim, né? Que eu acho que é a materialização do conflito. E aí a ideia seria que, né, no céu, no paraíso, no nosso lar, a perfeição, acabe-se esse atrito, acabe-se as lutas, acabem-se os problemas. Mas, cara, será que isso não é nem que isso é possível, porque vamos imaginar, né? Imaginar pode tudo. Mas ia ser bom? Será que realmente? Quanto tempo a gente ia aguentar num lugar desse, né? Onde nada muda, onde tudo é bom e tudo está em paz, né? Claro que, em parte, por causa da natureza humana que a gente estava falando na aula passada, né? De gostar de ver a desgraça e a morte, o sangue, a violência. Mas mesmo também tirando essa característica humana de lado, mesmo, sei lá, uma coisa de sustentabilidade,
né? Será que é possível? Eu me lembro de uma série, como é aquele Arquivo X, não sei se vocês viram, é como se fosse um Black Mirror de antigamente, assim, que analisa umas coisas, umas ideias meio diferentes, e tinha um que falava sobre a morte, que é genial. Nossa, ali mudou minha visão sobre a morte. A historinha de um médico que chega no hospital, é uma coisa meio ficção científica, assim. Não me lembro de onde é que vem esse... o médico é meio que a morte. E aí vai conversar com um paciente em estado terminal, e o cara não quer morrer, e aí começa como se fosse o médico, mas no transcorrer do episódio a gente vai entendendo que é a própria morte conversando com a pessoa que está morrendo e fazendo a pessoa entender de que a morte é necessária. A morte a gente acha ruim, né? Mas a gente tem que morrer um dia, porque aí vai explicando que se a gente vivesse para sempre, né, o nosso corpo ia continuar se desgastando, uma hora a gente já está bem velhinho, já te passo aí, Calceiro. Né, cheio de doença, acumulando, nosso corpo detonado, né, todo mundo ia viver, ninguém ia morrer, então o planeta Terra está superlotado. Né? Imagina se todas as plantas não morressem, né, não apodrecessem para virar adubo. Né? Eu me lembro que ele usa a rosa assim, no episódio para explicar a necessidade da morte. E aí foi a primeira vez assim, que eu entendi, sei lá, racionalmente, assim, que a morte, por pior que seja, por mais indesejada que seja, ela é necessária para a sustentabilidade do mundo e nosso. Porque também a vida é perder sentido, né, para a gente poder fazer qualquer merda, porque não ia ter consequência, porque a gente nunca morre, ia continuar vivo. Ou será que a gente ia ficando em pedaços, né? Sei lá como é que isso seria, mas meio que passa a ideia de que até a morte é necessária para que a vida tenha o sentido que ela tem e para que o mundo seja sustentável. Eu fico pensando se também os problemas, os atritos, os conflitos, as lutas também não são necessários para que o mundo faça algum sentido. Senão, se vivesse nesse mundo, esse paraíso que a gente acha paraíso, velho, eu acho que a gente não tem razão de sair da cama, velho, nem de casa, sabe? Fazer o quê, velho? Se é tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, vou me mexer para quê? Se tá tudo perfeito, tudo em harmonia, né? Tudo maravilhoso. Não são os problemas justamente do mundo, os atritos, as dificuldades, obstáculos, as coisas ruins que fazem com que a gente tenha que lutar pelas coisas boas, sabe? Então, tipo, meio que nesse sentido, assim, né? Assim como a morte parece que dá sentido à vida, acho que os problemas também dão, as coisas ruins, negativas também dão sentido às coisas boas. E aí imaginar que o céu ou a perfeição seja essa coisa estática me parece meio insustentável. E o que talvez, se é que existe perfeição, se a perfeição não está, inclusive, num filme maravilhoso, né? Tem um chamado Albergue Espanhol, que eu recomendo muito para vocês, sobre viajar, largar a faculdade no meio, sair para viajar, morar em república, muito bacana. E tem uma continuação desse filme chamado Bonecas Russas, que fala mais sobre relacionamentos, e aí discute muito nisso. Tem uma mulher que fala para o par romântico no filme que ela ama as imperfeições dele, que para ela ele é perfeito justamente porque ele é imperfeito. E aí eu fico nessa dúvida, assim, será? E quando a gente ama, a gente sabe disso, né? A gente ama até os defeitinhos da pessoa que a gente ama, né? Ai, mas aquela pintinha que a pessoa tem, aquele jeitinho meio errado que a pessoa tem, coisa mais linda, eu adoro aquilo, né? E acho que tem a ver com isso, assim. E eu acho que talvez a perfeição tenha que incluir no seu conceito, no nosso conceito de perfeição, de céu, essa ideia de que, talvez ainda mesmo no céu, mesmo na perfeição, seja necessário problemas, e talvez a gente com isso entenda que a perfeição e o céu, né, o mundo ideal, seja mais parecido com o lugar onde a gente está hoje do que aquele que a gente fica esperando morrer para chegar um dia, né, ou para ter essa harmonia. Apesar dos pesares, né, apesar de todos os problemas da nossa vida e desse mundo, das injustiças, né, do sofrimento, mas talvez o mundo mais parecido com esse céu e não tem muita graça, não. Seja bem monótono, meio chato. Talvez a gente queira voltar correndo para isso aqui, para ter o que fazer, para a vida ter sentido e a nossa existência fazer algum sentido. Senão tudo em paz, né, é um lago parado, morto, sem nada acontecendo. Mas essa era só a provocação inicial, porque eu tenho algumas coisas um pouquinho menos viajantes, não muito menos filosóficas, mas um pouco menos filosóficas. Diga lá, Calceiro, o que
Professor, pode ser Além da Imaginação, Não sei se é o Arquivo X. Mas pode assim, ser Além da Imaginação é foda. Ah. Além da Imaginação, a primeira versão é em preto e branco, professor. Então, se for muito antigo, é o que provavelmente você está falando. Não era preto e branco, não. Era colorido. Então. Tem Tem uma outra versão de 2001, que até tem alguns episódios bons, e a última, que é da Amazon, que é uma bosta, mas que... Enfim, Além da Imaginação antigo, eu também recomendo para quem quiser encontrar. É o Black Mirror, só que muito melhor. E, enfim, professor, essa discussão, eu lembro de ter entrado em contato com ela pela primeira vez com Star Trek, também já cheguei a citar ele aqui antes na matéria, mas o Spock, por ser um vulcano, por ser meio vulcano, na verdade, ele se forçava a não ter emoções, porque a raça vulcana, na busca de minimizar o sofrimento e de acabar com os conflitos da sociedade, empreende meio que uma evolução forçada da espécie para suprimir totalmente as emoções dos vulcanos, da espécie em si. E o Spock meio que é segregado por ser meio humano e por ainda cultivar algumas emoções. Só que como ele vive num ambiente extremamente racionalizado, ele sofre muito por isso ser imposto. E ele acaba tendo que suprimir todas as emoções dele. A única que realmente aparece, que ele expressa primeiro, é o ódio, é a raiva e tudo. E posteriormente, quando ele se apaixona e quando ele, durante as aventuras de Star Trek, ele experiencia tanto o amor, ele se apaixona, e ele experiencia a alegria, ele experiencia a amizade, ele conhece essas emoções, ele percebe que nessa busca pelas condições perfeitas de vida que os vulcanos chegaram, eles deixaram para trás a parte mais bonita da vida, justamente as emoções e tudo. Então, essa compreensão do André Luiz sobre o nosso lar é de que é similar ao preceito budista de minimizar o sofrimento. E é por isso que eu entendo que não é eliminar as emoções, mas minimizar o sofrimento também não é eliminando a possibilidade de conflito. É fazendo com que os conflitos sejam resolutos de maneira totalmente pacífica e que o sofrimento seja sempre minimizado. O objetivo ideológico assim daquele corpo social é sempre minimizar o sofrimento. E aí a única solução que eu penso justamente para não chegar nesse estado de apatia aí que você pensa, que você descreveu, porque realmente seria terrível. Não, mas eu sei que eu no primeiro momento botei uma posição que parece crítica ao que tu falou, mas não, eu ia chegar nesse ponto mesmo, de que eu acho que a conclusão tem a ver com isso, né? De que o perfeito, o mais próximo do ideal que a gente pode chegar, é isso, é saber lidar com essas transições, né? Com essa dinâmica, sem causando o mínimo de atrito necessário, né? Entendendo que é necessário o fluxo e a mudança, e justamente ao entender essa necessidade, a gente não sofre tanto com isso, entendeu? A gente aceita melhor a morte, diz, não, beleza, faz parte. Vai sofrer? Vai, quando perder um parente, né? Alguma coisa assim, uma pessoa querida, a gente sofre, claro, não nos deixa imune ao sofrimento. Mas, cara, eu vou te dizer, já perdi vários parentes, pessoas muito importantes para mim, sofri, chorei, né? Tudo isso não fiquei imune a isso, mas entendendo, assim, de que, cara, faz parte, né? Faz parte, claro, né? Tô falando de mortes aí, o pessoal mais velhinho, tá? Morte mais próximo do natural, né? É mais fácil a gente entender, assim, né? E aceitar, por mais que haja perda, né? Haja o apego, né, ainda. E tem um texto, logo na abertura do livro do Capra, que eu falei para você, isso quer dizer, eu acho que outra coisa relacionada com isso, que é uma das coisas que eu acho uma das características mais bacanas do Carl Sagan, e é importante entender isso, esse jeito poético dele falar, a forma dele apresentar a retórica na argumentação dele, não é só estética, tem uma questão metodológica, eu acho, ali também, né? Que na estética fica bonito, é bacana, né? A gente vê uma rima aqui, um storytelling ali, né? De amarrar os assuntos, daqui a pouco tudo junto, e combinar ciência e religião, explicação metafísica com explicação física, sabe? Isso é muito bacana de ver. Mas eu acho que tem ali uma lição também de que mesmo para a ciência, né? A gente perceber, cara, a ciência não é a resposta final de tudo, e que se a gente tentar olhar o mundo cientificamente, racionalmente, falta um pedaço, né? A ciência não é completa sem
um pouco de romantismo, um pouco de religião, um pouco de sentimento, né? A racionalidade precisa do sentimento e da irracionalidade também para fazer sentido, né? E eu acho isso uma das coisas mais sensacionais ali no Carl Sagan. Mas o Capra, que foi outro físico que eu também citei na aula passada, que faz um pouco disso também, é meio físico ripongão também dessa geração do Carl Sagan. No livro dele, O Ponto de Mutação, ele fala isso citando o I Ching, né, o I Ching chinês, né? Um livro de umas varetinhas lá, um misto de horóscopo, com previsão do futuro, alguma coisa assim, de dicas de oráculo, né, que tem, por sinal, na série essa do Homem no Castelo Alto, lá da Amazon. Tem um personagem que consulta o I Ching. Tem uma frase, de acordo com o Capra, né? Eu até tenho um I Ching lá, mas não me lembro de achar essa frase, não. E o Capra diz que com o I Ching, a lógica do taoísta, né, do Yin Yang, a gente vai entendendo essas mudanças nos ciclos, as mudanças da vida e da morte, do dia e da noite, do verão e do inverno, do bem e do mal, e a gente entende que esse fluxo é normal e a gente passa meio que a aceitar ele, né? E com isso, o fluxo continua, mas a gente perde menos, porque a gente sofre menos com essas mudanças, entende, tendo essa percepção. E eu sei que é uma viagem muito grande, né? Especialmente, sei lá, para uma aula acadêmica de graduação. Não sei o quanto eu consigo fazer vocês viajarem comigo nessa proposta agora. Mas parece muito viagem, né? Muito filosofia. Mas no fundo, isso é uma coisa que eu sempre me cobrei dessa disciplina, assim, é conseguir chegar para vocês e dizer, tá, e aí, professor, qual é que é essa porra dessa disciplina aí? Um monte de viagem, um monte de relativização, né? Quebrar uns paradigmas e tal, né? Umas perspectivas, assim, em alguns pontos um pouco diferentes. Mas o que eu faço com isso, professor? E aí, como é que eu vivo? Né? Ah, legal, aula passada a gente falou de polarização e neutralidade. Ah, o Bolsonaro está errado porque polariza, mas eu também posso criticar o Lula porque ele faz papel de político neutro. E aí, velho, como é que eu faço? É o Ciro, então? Não, calma, não é isso, né? A questão é, né, o que eu poderia passar para vocês, dizer, e aí, professor, qual é a conclusão dessa disciplina? Né? Como é que a gente amarra esses assuntos todos? Eu acho que é nisso, é na percepção, na aula passada eu estava usando pêndulo, hoje não tenho onde amarrar aqui, né? Mas é na percepção de que esse jogo da política, né, e do mundo em várias coisas na física, é essa lógica pendular, que envolve a força da polarização, né, que puxa para os polos, mas também envolve a força da neutralidade. Então são forças que precisam existir, o mundo precisa ficar balançando aqui dentro dessa lógica, precisa ter esse fluxo, precisa ter essa dinâmica, mas essa dinâmica só existe porque tem uma força tentando deixar esse pêndulo estático e outra tentando fazer o pêndulo mexer, porque se tivesse só uma ou outra, o pêndulo parava, ou porque a bolinha arrebentava para um lado, ou porque parava no meio. Então não dá para uma força se sobrepor à outra, é a interação delas que faz a coisa ser viva e sustentável, né? Então, eu acho que a resposta é tentar olhar para as coisas, né? Todas essas que a gente trabalhou, todos esses assuntos e o que vier pela frente, com essa consciência, né, de que existe outro lado. Isso não quer dizer que eu vou concordar com o outro lado, eu tenho o meu lado, eu tenho minha posição, não sou neutro, né? Mas às vezes eu vou precisar radicalizar, né? Às vezes eu vou precisar tentar dar uma puxada para a neutralidade, para o centro, para a apaziguação. Seja lá o papel que eu estiver fazendo, não tem problema, mas eu entendo o valor de quem estiver fazendo o outro papel, porque faz parte da dinâmica, né? Então é necessário saber fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Por que tem que escolher um caminho e dizer a conclusão que eu tenho para dar para vocês, ela é bem objetiva, mas ela é bem diferente do que vocês esperariam como uma conclusão, porque a conclusão geralmente é isso, né? E a minha conclusão é isso, ao mesmo tempo, né? Que não quer dizer ficar em cima do muro e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas é considerar duas coisas ao mesmo tempo para poder escolher entre elas, para cada situação, qual é a melhor, ou qual que vocês preferem, sei lá, às vezes é com a razão, às vezes é no sentimento, não interessa isso. Quer dizer, às vezes interessa, né? Mas é isso, tipo, sabe? Às vezes o outro lado tem que estar sempre presente na análise, para a nossa análise ser um pouco menos simplista, um pouquinho mais complexa, mas a gente vai precisar simplificar para tomar nossas decisões e é necessário esse jogo de cintura. E eu acho que vocês, quanto mais jovens vocês são, mais preparados vocês estão para isso.
A minha geração era muito careta ainda comparada com a de vocês, sabe? Eu me lembro quando eu vi esses dias também, alguns anos atrás, um artista aí, ou um artista, porque se dizia não binário, né? Para mim entender aquilo foi complicado, né? Na sua sexualidade, na sua afetividade, né? Para mim é difícil de entender, né? No primeiro momento, assim, como é que isso funciona, mas me parece que as gerações mais novas cada vez mais entendem isso, de que, né, a sexualidade ou a afetividade não precisa ser um polo ou outro, não precisa ser 0 ou 1. Então dá para ter combinações diferentes, gradações diferentes. Porra, velho, por que não aplicar isso no resto, velho? Sabe? Por que não usar essa mentalidade também para analisar as outras coisas? Por que nas outras coisas tem que ser 0 ou 1? Sabe? Por que também não analisar a política desse jeito e dizer, olha, né, dá para ser 0, sim, dá para ser 1, mas dá para ser 0,5, dá para ser 0,4, 0,3, 0,8, 0,7. Né? E vamos respeitar, né, para começar a conversa, né, falando da binariedade, eu acho que é o termo, né, na afetividade, na sexualidade. Pô, a primeira coisa é respeito, né? Deixa o outro ser do outro jeito dele. Né? Por pior que seja para a nossa cabeça, né? Por mais que o cara seja conservador lá e não entenda, né? Deixa. Né? Então, por mais doido que o outro lado seja politicamente falando, ideologicamente falando, deixa o outro lado ser. Que bom que tem gente diferente, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Às vezes é complicado, sim, faz parte da democracia isso, né? Ela é barulhenta, tumultuada, como dizem. Mas deixa ser o diferente. E vamos trabalhar com eles, porque o mundo precisa dessa dinamicidade, dessa interação, dessa dinâmica, né? Eu quero passar para vocês depois um canal de um amigo meu. Amigo meu de infância, faz tempo que eu não falo. O cara era tudo certinho, velho, super disciplinado, passou em medicina, virou médico, estudioso pra caramba. E de repente ele montou um canal para dar dicas no YouTube, para dar dicas para surfistas iniciantes. E é muito engraçado, eu não sei. Eu acho que ele faz um misto, assim, não sei se ele tenta ser engraçado, mas o cara, como ele é muito duro, muito sério, assim, ele fala as coisas de um jeito estranho e fica bem engraçado, assim, pelo menos para mim, né? Porque eu conheço ele. E uma das aulas dele lá no YouTube é explicar para um surfista como ficar sentado numa prancha no mar, né? E ele fala isso, cara, se tu tentar te equilibrar numa prancha no mar, como tu te equilibra numa cadeira sentada no chão, né, apoiada no chão, tu não vai conseguir. Porque na cadeira, a cadeira é estática, né? E aí é só tu achar o teu ponto de equilíbrio aqui, o teu centro de gravidade, que tá resolvido, tá pronto, não cai da cadeira, né? Agora, na prancha, no mar, primeiro que a prancha já é instável, né? Ela tem o seu próprio centro de gravidade, com a gente em cima fica mais diferente aquilo. E no mar, com as ondas passando, esse centro de gravidade fica mudando o tempo todo. Então, o equilíbrio, para quem está sentado numa prancha, é um equilíbrio, que ele próprio chama, esse meu amigo, de equilíbrio dinâmico, né? Para se equilibrar numa prancha. Eu acho que é isso, né? Aqui para a política também. O nosso equilíbrio precisa ser dinâmico, né? E esse dinâmico inclui a compreensão da importância das forças estáticas, das forças de neutralidade, de consenso de centro, e também das forças polarizantes, radicalizantes, extremistas. Né? E o dinâmico vem dessa interação, né? Esse equilíbrio dinâmico, né? Não é só dinâmico, é um equilíbrio dinâmico. E eu queria tentar, porque fica viajante, né, falar disso para vocês desse jeito. Então, eu queria trazer nessa última aula expositiva alguns exemplos um pouquinho mais concretos, não muito, porque também, senão não dá, senão fica concreto demais, também perde essa complexidade, né? Fica muito objetivo e muito simplificado. Não vai ser tão simples, né? Mas vai ser um pouquinho mais concreto. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Para começar, eu tenho 3 exemplos diferentes para falar para vocês sobre esse equilíbrio dinâmico. O primeiro deles, né, a gente já viu o primeiro autor, né, um marxista, Mannheim, e o livro dele a gente trabalhou falando sobre ideologia, né? O livro se chama Ideologia e Utopia, onde ele vai dizer que em qualquer sociedade, qualquer organização, qualquer coletiva e grupo no mundo, né, vai ter uma interação entre 2 forças, né, entre 2 movimentos, né, que vão estar sempre em conflito, que é a ideologia e a utopia. Né? A ideologia vai ser o conjunto de ideias dominantes, né? Vai ser, seja lá quem estiver no poder, quem estiver mandando, quem estiver em cima, na hierarquia, vai ser
o representante da ideologia. As suas ideias, os seus valores, né, a sua doutrina, o seu ponto de vista vai ser o ponto de vista ideológico, né, dominante. E seja lá quem não tiver no poder, né, e quem não estiver mandando, quem não estiver em cima, vai ocupar a posição de utopia, vai ser aquelas ideias, aquela perspectiva, aquela visão de mundo que tenta mudar o mundo, que tenta se tornar dominante, tenta derrubar a ideologia para se tornar ideologia, né? Então, a ideologia é conservadora, porque tenta manter as coisas como estão, e a utopia é transformadora, é revolucionária, né? Porque quer mudar como as coisas são, né? E ele vai dizer que quando a gente adota o ponto de vista de um, quando a gente se assume, eu sou bolsonarista, o Bolsonaro está no poder, né? Então eu sou do grupo atualmente ideológico, né? Porque eu represento as ideias dominantes, as ideias que estão no poder. Então, pelo menos do ponto de vista político, né? Eleitoral. E aí eu quero que as coisas não mudem, né? Eu quero que nas próximas eleições se repita, eu quero que o pessoal pare de criticar o governo, eu acho que a mídia só enche o saco, né? Por que que o pessoal não torce, né, para as coisas darem certo? Aquele papinho de todo mundo quando entra no poder, vamos lá, gente, agora vamos juntos torcer para tudo dar certo, né? Ah, foi um saco quando os bolsonaristas fizeram isso, mas quando o Lula entrou também falou a mesma coisa, e se o Ciro entrar um dia, ele vai dizer a mesma coisa, qualquer um que entrar vai dizer isso, porque todo mundo que entra no poder assume a posição ideológica e diz para, vamos manter as coisas como estão, como dizia o Temer, né? Tem que deixar isso aí como está. Todo mundo que está no poder fala isso, não interessa quem for. Porque essa é a lógica do poder, né? Quem está lá não quer sair. E quem se assumir bolsonarista vai acabar olhando para o mundo de uma maneira parcial, né? E vai passar pano para os problemas do governo, não vai ver os problemas, ou não vai criticar como deveria, não vai dar devida importância para essa crítica. Agora, quem está no extremo oposto, lá do tópico, na oposição, também tem um ponto de vista de um só grupo, né? Um ponto utópico, que também é um ponto de vista parcial, né? E também só vai ver os problemas, só vai fazer a crítica, não vai entender o lado de quem está lá, que precisa governar, né, que tem coisas que não são bem assim para a gente mudar, que né, quando está no poder o buraco é mais embaixo, é fácil ser oposição, é difícil ser situação, né? Então quem critica também tem um ponto de vista parcial, e aqui tem muito a ver lá com o que o Morin fala de complexidade, né? Quando a gente simplifica uma coisa, a gente perde alguma coisa, né? Quando a gente simplifica uma ideia complexa e assume um desses polos, a gente deixa de lado parte da realidade, né? Então, a gente não consegue ter a compreensão total do que está acontecendo, porque a gente só vê um dos lados. Deixa eu até ver aqui, que faz tempo que eu não uso essa aula aqui, só para ver os termos aqui. Umas características, né, desses dois lados é que a utopia, quem está na oposição, né, quem está fazendo crítica, vai ser sempre inovador, é o discurso, né? Não, está cheio de ideia de como fazer, nossa, e é fácil, tudo é fácil. Né? Porque é só seguir minhas ideias, que enquanto estou no campo da teoria é muito fácil de ter ideia teórica, né? E aí fazer essa crítica, propor novos caminhos é muito fácil para a utopia, né? E enquanto isso a ideologia vai lá tentando dizer que o buraco é mais embaixo, não é tão fácil assim, né? Mas ao ir construindo essa crítica, ao ir criticando o status quo, a situação, o governo, a situação, a utopia vai se preparando, vai, né, construindo as bases para tentar ocupar. De novo, é aquilo lá, né, a utopia, quanto mais a ideologia domina, ela vai criando as bases para que a utopia vá crescendo nessa narrativa inovadora, transformadora, revolucionária, até que uma hora ela ganhe, né, ela começa a ceder, né, a ideologia, a utopia vai ganhando força e vai para o lado da utopia, e aí quando a utopia assume o poder, se inverte a lógica, né, deixa eu ver se é aqui, quando a utopia finalmente consegue predominar sobre a ideologia, o que acontece? Ela se transforma em ideologia. A utopia vira a nova ideologia, né? Quando assume o poder. E a velha ideologia, quem estava no poder e dizia para ficar tudo como está, se transforma na nova utopia, né? Então, quando a Dilma ainda estava no poder, o pessoal começou a tentar derrubar, aí Bolsonaro, MBL, né? O MBL não entrou no poder, mas vamos pegar o Bolsonaro, porque conseguiu chegar ao poder de forma mais enfática aí, né? Na República. E o Bolsonaro fazia a crítica, era utopia, o PT, não, vamos manter tudo como está, deixa isso aí.
Assim que o Bolsonaro assume o poder, automaticamente o Lula, o PT, viram oposição, viram utopia e começam a dizer que está tudo errado, que tem que mudar. E esse era o discurso do Bolsonaro até então. Vamos mudar isso aí, tem que mudar tudo que está aí. Né? E quando o Bolsonaro assume o poder, a primeira coisa que começa a dizer, não, peraí, não é bem assim, não dá para mudar, calma lá. Né? Mas se acontecer agora, né, do Lula ganhar de novo, garanto para vocês que vai ser o Lula que vai começar a dizer, calma, peraí. E o Bolsonaro, né, se ainda tiver espaço político, né, vai começar a dizer que tem que mudar tudo que está aí porque está errado. Né? Mesmo que seja sem nenhuma ideia nova, né, é só ao assumir esse papel, eles se travestem, né, de inovadores, né, a nova ideologia ou a nova utopia. Então, aquela utopia, né, que conseguiu chegar no poder, seja bolsonarista, ou seja petista, ou cirista, seja lá quem for, assim que assume o poder, ela tem que dizer que as coisas têm que ser como são, né, tem que ficar como estão, então deixa de ser revolucionária, transformadora, deixa de ser inovadora e passa a ser conservadora para manter as coisas como estão. Né? Deixa de ter aquela linguagem solta, aquela linguagem crítica, cheia de ideias, para ser aquela coisa conservadora, da construção, da conciliação, do levar em conta o outro, né? Porque o papel é outro, né? E aí vai se tornando essa coisa mais rígida, mais política de centro, de negociações, de concessões, né? Essas coisas aí que a gente também costuma criticar quando está na oposição. Né? E justamente por mudar suas características, cria as bases para que aquele que foi, né, que era ideologia e foi para a utopia, que foi para a oposição, consiga, possa, né, mais ainda ter razão na sua crítica, dizer, olha como está errado lá, já voltou a fazer o que todo mundo chega lá faz. Né? E aí o ciclo esse vai se retroalimentando e o pêndulo não para. Esse é o primeiro exemplo. Então, só para dizer aqui na base da ideologia da utopia, olha só, né? Se a gente levar essa análise do Mannheim em consideração, dá para a gente olhar para a política de um jeito bem diferente. Né? Dá para entender que esses processos, né, esses ciclos fazem parte da política. Né? E que é meio que inevitável, velho. A gente já teve estruturas políticas muito poderosas e sociedades muito menos organizadas, né, e estruturadas do que a gente tem hoje para poder fazer o contraponto, e mesmo assim essas estruturas políticas muito poderosas colapsaram em algum momento, né? Grandes impérios todos chegaram ao fim em algum momento. Né? Tinha gente que achava que o capitalismo norte-americano era invencível, está aí a China já, né, criando uma alternativa e servindo de contraponto, muito provavelmente, né, passando os Estados Unidos em quase todos os quesitos aí no curto, médio prazo. Então, difícil achar alguma coisa que se mantenha eternamente. Talvez isso tenha a ver com aquela lógica, né, de que o ideal, o perfeito, não é estático. Né? Porque é insustentável uma coisa durar para sempre. Né? Porque ela vai ficando velha, né, enrugada, cansada, fraca, né, estática, né, monótona. E a gente é bom mudar e se mexer para que tudo não perca a graça, né, e a razão de ser. Então, véio, por mais que a gente acredite do nosso lado, na nossa visão de mundo, ou na nossa ideologia, se quiser, se a gente acredita na esquerda ou na direita, não interessa o lado. Nessa posição, tá? Tá. Porque Oi? ela, se ela deitar Alguém do lado, ligou. ela... Peraí. Eu sei como é. Tem alguém que abriu o microfone. Captou? Sem querer hoje. Ah, Captou? Tá. Acho que já desligaram. Só para a gente não ouvir conversa alheia. Então, gente, eu acho que é meio que inevitável. A gente pode olhar para a política como dessa forma. E aí, quer dizer, então, se ganhar o Bolsonaro de novo, se quem é bolsonarista, né, se ganhar o Lula, não tem problema? Não, vai sofrer, vai ser ruim, vai ter seus problemas, né, se ganhar quem a gente não quer. Né? Mas faz parte, véio, faz parte. Né? Faz parte, não dá para ficar no poder para sempre. E é bom, velho, é bom, por mais que a gente não queira, né, que nem a morte, sabe? Não é que é bom, é necessário. Né? É necessário. No fundo, pela sustentabilidade, acaba sendo bom. Né? Então, para o sistema como um todo, por mais que a gente sofra, é bom que os nossos entes queridos morram, né? Porque senão eles iam estragar o mundo, para todo mundo, se não morressem. E é bom que a gente também um dia morra, porque senão a gente ia estragar o mundo para os outros. E a gente tem que liberar o espaço para os próximos também. Né? Se isso vale para a vida, imagina para os cargos
públicos, né, políticos aí de representação. Né? Tem que circular mesmo, por mais que nos desagrade e cause prejuízo, sempre causa, sempre se perde, porque sempre o ponto de vista é parcial. Né? Nunca ninguém vai ter esse ponto de vista global, mas é um pouco dessa proposta, né, da tentativa disso, de tentar entender numa visão um pouquinho mais ampla esse processo dinâmico acontecendo, essa visão um pouco mais macro da coisa. E mesmo que a gente tenha a nossa atuação no micro, porque é só assim que a gente atua, né, na simplificação da complexidade, como a gente viu com o Morin, né, mesmo assim não custa nada a gente ter a consciência do macro da complexidade. Né? Então, eu acho que essa é a primeira proposta aqui de uma coisa bem concreta. Né? Tudo bem que é uma coisa, tá, né? Seja lá o que acontecer nas próximas eleições, não é o fim do mundo. Né? A gente vai continuar lutando aqui porque o pêndulo vai continuar andando. Né? Isso vale realmente para os dois lados, ou para terceiras vias, ou para quem for, não interessa. Né? Vamos em frente, porque isso é a política. A política, ainda bem, é feita de esquerda e de direita, sim, né? De igualdades e de diferenças, né? De liberdades e de autoridades, de limites para essas liberdades, sim, ainda bem, porque qualquer ideia dessa, qualquer valor dele, se for absoluto, quebra o sistema. Né? Então, às vezes, né, o carro está subindo o morro e a gente tem que fazer força para subir, é mais cansativo do que quando a gente está descendo, que é mais gostoso, né? Ainda mais de bicicleta, né? Que maravilha, quando a gente sobe um morro de bicicleta, daqui a pouco tem aquela descida que é só deixar aí, é mais fácil, mas é pedalando para cima, né, que a gente acumula altura para depois poder soltar a bicicleta e descer facilzinho ali, sem fazer força. É, às vezes, passando por governos ruins, né, que a gente valoriza quando chega um governo bom, seja lá o que for governo ruim e bom para vocês. Não interessa o nome que vocês vão botar nesses adjetivos, tá? Se de verdade. Eu sei, né, qual é a preferência da maioria de vocês aqui, vocês sabem também que eu tenho a minha, né, porque não é um papinho de neutralidade aqui, né? Travou para vocês aí? Onde é que travou, gente? O que foi? Eu tô com um cabo aqui. Espera aí. Deixa eu ver se não tá no cabo. Não, tá no cabo, sim. Não é para travar. Deve ter sido na rede, né? Não foi o Wi-Fi. Deixa eu voltar aqui. Mas beleza. Que perdeu alguma coisa aí? O que faltou? Onde que eu tava? Aqui o chat. Voltou já? Maravilha. Então, gente, eu vou dar o segundo exemplo para vocês. Agora um pouquinho diferente. Esse aqui eu acho que é o mais concreto de todos, o primeiro, tá? Agora um pouquinho mais da minha área lá do direito, da justiça, mas com uma proposta também de como aplicar esses valores, né, dentro de políticas públicas aqui. Que é o seguinte. O Aristóteles, quando falava sobre justiça, por sinal, tem uma série maravilhosa na Netflix, que foi onde eu vi isso aqui, para depois ir atrás, que é Merli, vocês já viram? Nossa, é muito legal, um professor de filosofia do colégio. É bem bacana. Para essa questão de gênero, né? de afetividade, sexualidades diferentes, né? Multiplicidade, diversidade da afetividade e da sexualidade, é maravilhosa. Mas achei, confesso, apesar de eu babar o ovo para a série, para muita coisa, achei incrivelmente racista. Né? É catalã a série. Não tem negros, quer dizer, tem um ou dois personagens negros que são coadjuvantes, simplesmente não tem fala, velho. Numa série inteira que fala sobre diversidade, né? Os caras não só deixam branco lá falando e usa negros, dois negros lá, meio como cenário. Muito doido. Mas fora, né, essa crítica aí para a questão de gênero, estupenda, assim, um espetáculo, véio, uma obra-prima, realmente. E como série, muito legal, para quem gosta um pouquinho de filosofia, é muito legal mesmo. Eu me identifiquei muito com o professor velho, tentando falar de filosofia para a gurizada, é uma coisa que eu gosto. Né? E ele fala sobre isso numa das aulas, né? Foi daí que eu fui atrás dessa explicação aqui melhor. Que o Aristóteles, né, tentando explicar o que é justiça, ele diz que a justiça é um meio termo. Né? É um ponto muito tênue, muito delicado, né, de equilíbrio entre não estar acontecendo nenhuma entre duas situações indesejadas, né, injustas.
que é ou a gente está sendo injusto com alguém, ou alguém está sendo injusto com a gente. Né? Então, só há justiça quando eu não estou sendo injusto com ninguém e ninguém está sendo injusto comigo. É esse meio termo que a gente deve procurar, né, alcançar para que se tenha justiça de verdade. Né? Não cometer e nem sofrer injustiça. Mas o que é justiça? Né? Quais são os conceitos de justiça que Aristóteles usa? Tem dois. Ele fala de justiça corretiva, e aí, basicamente, ele diz que é dar a cada um que é seu, né? Então, é dar para a pessoa os bens materiais dela, os recursos, a casa, o carro. Diz, esse carro é meu, então está comigo, beleza. Se o ladrão me pegou meu carro, então isso é injusto, porque ele está com uma coisa que não é dele. Né? Eu recebi o meu salário, o salário proporcional ao que eu trabalhei. Se eu ganhar menos do que eu trabalhei, é injusto. Se eu ganhar mais do que eu trabalhei, também é injusto. E eu tenho as honras, né? Sei lá, se eu sou um bom professor, né? Talvez, né, alguém diga, ô, professor, legal, gostei, as tuas aulas são bacanas. Né? Ou não, se eu sou um mau professor, quer dizer, ô, professor, tua aula está uma bosta, professor, dá uma melhorada nisso aí, vai caprichar mais. Né? E sei lá, né, se a pessoa fez algo demais, recebeu um prêmio, né, títulos, ser reconhecido, tudo isso é dar para a pessoa que merece, né? Dar para a pessoa aquilo que lhe é devido. Isso é justiça corretiva, né? Que é dar para cada um que é seu, resumidamente. Mas tem também a justiça distributiva, que daí tem a aplicação, não é a relação direta entre o sujeito e o objeto. Tem um terceiro elemento, né, nessa relação entre o sujeito e o objeto, que é um critério de proporcionalidade, né? Que é a noção de que tem coisas que a gente precisa distribuir, que não tem para todo mundo, não dá para dar para cada um o que seria o seu justo, né? Todo mundo receber um pouco. E a gente precisa criar critérios. Ó, um vai receber mais, outro vai receber menos, né? De acordo com algum critério. Né? E aí, dependendo desse critério, né, algumas pessoas recebem mais recursos, bens ou honras, e outras recebem menos. Né? Ele vai dizer que a justiça corretiva tem mais a ver com as relações privadas, né? Um comércio, né? Tu compra uma coisa aí, tu paga o valor que é devido, e que a justiça distributiva tem mais a ver com a área pública, né? Porque cabe mais ao Estado fazer essa distribuição de bens escassos dentro da sociedade. Né? É por aí que ele vai começar a falar aquela velha, a famosa a análise dele do flautista, né? O melhor flautista deve receber a melhor flauta. Né? Esse é o critério de proporcionalidade, o critério de excelência. Né? Então, o melhor flautista, o que melhor puder tocar, né? A melhor flauta vai ser a combinação perfeita, que daí a sociedade toda ganha, ouvindo o melhor toque de flauta, que junta o melhor flautista com a melhor flauta. Né? E o critério, nesse caso, é a virtude, a excelência no toque de flauta. E ele vai chamar, né, os termos ali, a relação entre os termos, né, de cada uma dessas justiças, né, a igualdade entre os dois termos, né, entre o sujeito e o objeto na igualdade corretiva, ele vai chamar de igualdade aritmética, e na justiça distributiva, porque tem esse terceiro elemento de proporcionalidade, né, que vai criar essa proporção entre o sujeito e o objeto, ele vai chamar isso de igualdade geométrica. Ah, sem problema, Capitu. Não está ouvindo, é? Putz, sacanagem. Ou não está conseguindo falar. Bom, qualquer coisa usa. Se tu conseguir ouvir, beleza. Né? Se não, eu acho, tomara que a gravação fique boa aí para conseguir ouvir. E se não tiver como falar, manda aí pelo chat que eu serei tua voz aqui dentro. Eu te leio, tá? Sem problema. Então, Aristóteles vê essas duas. Ah, que massa. Então, tranquilo, Capitu. Está conseguindo ouvir. Então, para o Aristóteles, tem esses dois tipos de justiça, corretiva e distributiva. A corretiva é uma igualdade aritmética e a distributiva é geométrica, porque tem esse elemento de proporcionalidade. E aí o Mill, analisando isso, ele vai dizer que essa justiça aritmética lá, né, corretiva do Aristóteles, de dar para todo mundo, distribuir igual para todo mundo, né, as coisas, é uma quimera, é um mito, né, é uma ilusão, porque os recursos são escassos e as pessoas são abundantes. Tem muita gente no mundo para poucos bens, recursos e honras. Então, que a gente precisa sempre de um critério de proporcionalidade, né, para distribuir as coisas. Então, a justiça geométrica é a única possível. Né? A gente vai sempre precisar de um critério para fazer a correta, a justa distribuição de coisas dentro da sociedade. Né? E para ele vai dizer que só existem dois critérios possíveis para fazer essa distribuição. E aí ele vai chamar um critério de justiça premiativa, que é dar mais para quem tem mais, né, para quem oferece mais, para quem contribui mais, para quem é melhor, para quem ganha
né? Ou dá mais para quem tem menos, para quem mais precisa, para o mais necessitado, para o mais fragilizado, né, numa situação, que ele vai chamar de justiça corretiva. Né? A primeira, justiça premiativa, tem uma lógica conservadora, né, concentradora, né, oligopolista, né, porque vai concentrando, é até monopolista, né, porque vai dando mais para quem tem mais, então essa pessoa vai cada vez tendo mais e tendo mais condições de ter mais ainda, né, então quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. E por isso essa é a lógica do capital privado, do mercado, do capitalismo, né? E por outro lado, a justiça corretiva tem a lógica contrária, tenta subverter o sistema, essa lógica de concentração, tenta quebrar esse oligopólio, esse monopólio, essa tendência conservadora, concentradora, e redistribuir. E para ele, de novo, seguindo aquela mesma lógica do Aristóteles, é uma lógica, é o papel do Estado. Né? O mercado, o capital privado, tem que seguir essa lógica premiativa mesmo, de pagar mais para quem mais produz, né? Para quem traz as inovações e produz, né, os melhores serviços e os melhores produtos, né? Mas o Estado não, o Estado deve ajudar os mais necessitados para justamente compensar essa lógica premiativa do mercado, né? E aplicar a justiça corretiva. Né? Só que é difícil, né, combinar essas duas lógicas. E tem um cara, né, que é para mim, um dos grandes caras da área que trabalha aqui, assuntos de direito, né, principalmente o conceito de justiça, que é o Rawls, que vai tentar analisar, né, justamente essa questão da distribuição de bens, recursos e honras na sociedade, né, e vai tentar entender como é que isso deve ser feito. Né? Como é que a gente aplica essa lógica de mercado, da justiça premiativa, né, ou da lógica de Estado, né, da justiça compensatória. Como é que a gente sabe quando é a hora de aplicar um e quando é a hora de aplicar outro? Né? Porque não é tão preto no branco assim. Né? Tem horas que o mercado também vai ter que seguir essa lógica redistributiva, né, sei lá, pagar um imposto, e tem horas que o Estado também vai ter que escolher, né, seus servidores públicos através de concurso dos melhores, como a gente discutiu já aqui ao longo do semestre. Então, vai ter que ser meio elitista, né, meio aristocrático. Então, ele primeiro vai dizer o seguinte, que na prática, né, na vida real, o que define isso não é uma noção de justiça. Né? Não é uma ideia de justiça, mas sim a política real. Né? O poder de barganha de cada grupo, quem está lá no poder, quem tem a maior bancada, né? Quem tem grana para fazer propaganda, para fazer lobby. Né? Um deputado, um senador, quem minimamente conhece a atividade parlamentar, sabe que por mais que o cara seja idealista, né, por mais que o cara acredite em certos valores, no fundo ele tem que jogar o jogo da política. Né? E mesmo que ele proponha projetos maravilhosos, ele só vai conseguir aprovar se ele negociar com os caras lá, fazer acordo, concessão aqui, né? Fazer o que o outro cara quer lá, para poder, né, juntar gente suficiente para ter os votos necessários para aprovar seus projetos. Então, é o poder de barganha, né, de cada grupo político que vai definir o que vai ser feito na realidade. Né? Mas o ideal não seria isso. Né? E qual é o ideal para ele? O ideal, que é meio fictício, né, seria a gente imaginar uma situação hipotética, tipo o contrato social, assim, que nunca existiu, mas que por que a gente não pode, né, pelo menos imaginar, que é o que ele chama de véu da ignorância. Né? Por quê? Porque, cara, é inevitável que o filho de uma família rica, né, que certamente, né, o filho de uma família rica que olha para o patrimônio da sua família e sabe que ele é um abastado na sociedade, no fundo ele tem que justificar isso de alguma forma, porque não vai dizer para ele mesmo que a família dele explora o mundo e que é uma das causadoras dos problemas no mundo, que talvez também nem seja, né? Talvez tenha ganhado essa riqueza toda de forma legítima e justa, trabalhando, né? Por que não? Né? Mas um herdeiro, né, de uma grande fortuna vai, por um lado, ter uma ideia de que aquela herança é justa, porque a família dele produziu aquilo, fez por merecer, não roubou de ninguém, né? E ele, como filho daquilo, nada mais justo do que os pais, né, deixarem para os filhos, né, suas heranças, os frutos da sua vida de trabalho. Né? Qual é o problema disso? Está certo. Né? Só que esse filho, quando ele olha lá para as propostas de taxação de grandes fortunas, ele diz, não, para que isso? Isso está injusto. Né? Então quer dizer que lá, sei lá, a fazenda que meu pai, né, comprou lá no passado, é verdade que ele comprou barato, mas ele comprou justo, pagou o preço que era na época, e produziu, empregou muita gente, investiu muito na fazenda.
né, e me criei nessa fazenda aí, com meu pai, meus avós, meus irmãos, meus primos, minhas histórias de infância estão lá. E aí, para fazer a justiça no Estado, eu vou ter que vender parte dela aí para pagar um imposto de taxação de grandes fortunas, né, só porque meu pai morreu, parte desse patrimônio, dessa história vai ser perdido. Isso é injusto, né? Normal, né, que quem viva aí de lucros e dividendos vai ser contra a taxação, vai fazer lobby. Quem é do agro e precisa, né, dos agrotóxicos vai tentar fazer lobby no Congresso para tentar manter, porque ele acha que assim ele produz mais comida e alimenta mais gente, né? Quem é das armas vai achar que assim se faz mais justiça, se vive uma vida mais segura. Cada um tem a sua explicação de por que a sua pauta é certa e justa, né? E olha do seu ponto de vista e vai defender o seu lado, que lhe interessa, né? E quem é do outro lado vai defender o oposto, que também lhe interessa. Então, quando a gente sabe o papel que a gente ocupa nessa sociedade, se a gente vai sair ganhando ou perdendo com a política, a gente tem grande chance de se posicionar pensando no nosso ganho pessoal, né? Então, para evitar esse viés da realidade de cada um, ele propõe que a gente firme um contrato hipotético numa situação original de igualdade, onde a gente vista um véu de ignorância e a gente não saiba quem a gente vai ser na sociedade. E se a gente conseguisse vestir esse véu, né, que basicamente é aquela ideia da justiça com os olhos vendados, né, de não saber a quem, tem a ver com isso, pelo menos, né, de não saber para quem que vai ser aplicada a regra da justiça, né, a lei, né, a quem vai tocar. A ideia é essa, né, por trás da justiça ser cega, né? A ideia de que, olha, eu vou criar uma regra sem saber a quem que essa regra vai afetar. Seria a melhor forma de que a regra fosse justa. Na prática não é assim. Na prática a regra é feita por quem já sabe que aquela regra vai lhe afetar e paga, influencia, usa o seu poder econômico, político, social para implementar as regras que lhe beneficiam. Mas, porra, se para falar de justiça, vamos concordar que a melhor forma seria se a gente partisse desse ponto, desse véu de ignorância, e não soubesse o que vai acontecer, né? Ele vai dizer o seguinte: se todo mundo vestisse o véu da ignorância, sentasse para conversar e definir as regras dessa nova sociedade, a gente não saberia se a gente vai ser pobre ou rico nessa sociedade. Então, que regras a gente criaria, né? Que noção de justiça a gente criaria com base no véu da ignorância? Primeiro, a gente tem que assumir, né, um básico, ali, direitos humanos fundamentais, né, para garantir que ninguém vai ser morto, torturado, explorado, né, de maneira desumana. Então, nisso, todos vamos concordar, porque pode ser que a gente sofra, né, pode ser que a gente seja oprimido. Então, todo mundo facilmente concordaria com isso. Não vamos sacanear ninguém, né, não vamos deixar ninguém para trás, né? Pelo menos não vamos prejudicar muito alguém, né, de maneira muito cruel, porque pode ser a gente, né? Então, a gente não sabe quem a gente vai ser nessa nova sociedade. Então, o primeiro ponto que a gente ia concordar ia ser isso. E o segundo ia ser o que ele chama de princípio da diferença. E aí, para mim, tá genialidade. O véu da ignorância já é maravilhoso, mas o princípio da diferença é genial. E, para mim, o princípio da diferença é a combinação, né, desse equilíbrio dinâmico, né, entre essas duas perspectivas de justiça premiativa e compensatória, né? Ele vai dizer que as desigualdades econômicas, os ricos devem ser permitidos, os ricos na sociedade, né? De forma, né, com a condição de que essa riqueza, essa desigualdade, beneficie os menos favorecidos, né? Então, primeiro, como que isso vai funcionar? Primeiro, a distribuição não pode ser com base em critérios arbitrários, né, fatores arbitrários. Então, nascer numa família rica é um fator arbitrário, né? Essa herança do cara que nasceu lá, apesar do cara achar que ele merece, cara, tu não fez por merecer, não. Foi tu que ganhou a fazenda, a fortuna. Então, não é teu mérito, né? Então, você tem que reivindicar o crédito, o mérito, o prêmio da justiça premiativa por coisas que tu fez, que tu tem mérito, né, que tu construiu, né? E aí a meritocracia tem que também levar em conta, né, aquelas questões, vem cá, tu nascer rico e tu te tornar um empresário, um trabalhador ou até um acadêmico, né, estudante de sucesso é uma coisa, mas para quem vem mais de baixo tem mais mérito ali, né? Mérito é a distância que a gente percorre, não onde a gente foi parar, né? Então, primeira coisa é esse critério, e não pode ser arbitrário, né, para fazer a premiação. Porque ele está analisando lá, né, aquela proposta de igualdade formal e de a regra ser a mesma para todo mundo. Isso não é suficiente, ele está defendendo aqui equidade, né, uma igualdade material, né, não é só igualdade formal na lei, não, porque isso
passa o pano, né? Isso não corrige, né, certas arbitrariedades, certos fatores arbitrários que existem na sociedade, injustos para ele, né? Então, se a gente seguir, né, uma lógica premiativa não arbitrária, que realmente se baseia no mérito de cada pessoa, né? Mérito aqui, né? Mérito mesmo, não esse papinho de meritocracia e de quem já é riquinho se aproveitar disso, mas mérito de ver o quanto que cada um ralou para chegar onde está, né? E a gente premia as pessoas com base nessa ralação, no suor de cada um. Não tem problema nenhum ter gente rica dentro de uma sociedade. Não tem problema nenhum algumas pessoas terem mais do que outras na sociedade. Não tem problema nenhum uma certa desigualdade. Pelo contrário, talvez seja até bom, a gente deva até incentivar isso, né? Essa desigualdade. Por quê? Porque vai ser justamente essa desigualdade que vai permitir, né, uma igualdade com base no mérito, não arbitrária, né? Mas tem algumas pessoas, né, que se destacam, que são premiadas. Essa desigualdade vai permitir que a gente use esse benefício, esses frutos a mais que essas pessoas vão colher, para justamente ter os meios necessários para implementar a justiça compensatória. É através dessa riqueza de alguns que a gente consegue ter os recursos para fazer as políticas sociais e ajudar os outros que têm poucos. É óbvio que essa desigualdade não é absurda, que nem a realidade que a gente tem. É óbvio que essa premiação tem que ser com base em fatores de mérito de verdade e não arbitrários. Mas dentro dessas... E tem que se respeitar também direitos fundamentais. A gente não pode matar a gente para torturar a gente, sacanear a gente, escravizar, aprisionar, né? Com essas condições, um certo grau de desigualdade pode funcionar para que todos saiam ganhando. E aí tem uma coisa, tá, isso é parecido com, né, mais ou menos com o que a gente tem hoje, porque a taxação, né, por mais errada que seja, faz isso, né? Cobra lá, mal ou bem, quem mais tem, para tentar ajudar os mais pobres. Mas na prática, véio, por que rola discussão? Por que tem gente pedindo menos imposto de um lado e gente querendo taxar grandes fortunas e olha para aquela desigualdade e já critica? Eu já ouvi gente aí no Twitter dizendo que, né, bilionários não deveriam existir, né? Não sei se vocês viram, acho que foi a Samia Bonfim que falou disso, né? O John Rawls, talvez bilionários realmente não, mas milionários talvez sim, né? Porque é uma certa desigualdade. Mas é olhar para essa riqueza de alguns, primeiro, quem é de esquerda, né, que geralmente olha, gente rica já vem com um adjetivo, rico já é um adjetivo meio pejorativo, né? O burguês, né? O privilegiado, a elite, né? Para quem é de esquerda, esses termos já vêm com uma carga negativa, né? Mas se a gente entende mesmo a lógica do Rawls, né, e que essa desigualdade e essa riqueza gerada permite uma maior redistribuição do que aquela igualdade que desestimula, né, até certo ponto a inovação, a competição e a luta, né? Se a gente permite essa certa desigualdade, essa riqueza, vai ser isso que vai alimentar economicamente, materialmente, né, a redistribuição de renda na sociedade. Então, a esquerda, quem se considera mais de esquerda, deveria olhar para essa riqueza com bons olhos, né? Ou, né, bilionários, sim, né, Calice? Talvez, acho que sim, não sei, não é um número, né, necessariamente, né? Porque, sei lá, se o nosso patamar fosse bem mais alto, talvez um bilionário não fosse tão distante assim, né? Se todo mundo ganhasse ali alguns milhares, algumas centenas de milhares, né, tivesse, ou milhões, talvez bilhão não fosse tanto assim. O problema não é o quantos zeros tem, o problema é ter gente com menos bilhão, ou menos, né, ou nada, né, e outros com bilhão, aí não dá, aí é foda, aí não estamos respeitando lá o mínimo, né, o que o Rawls botou como condição aqui. E também esses bilionários aí ficam lá e essa fortuna não serve necessariamente, né, para ajudar os mais necessitados. Não é ajudar, né? É beneficiar. É que essa desigualdade, no final das contas, traga um resultado para os mais necessitados melhor do que teria na igualdade, né? Tem que haver, com a desigualdade, o resultado final para os mais necessitados ser melhor do que seria uma igualdade total, né? Levando em conta Professor, que... Né? Oi. eu até seria favorável a esse argumento se acabassem com as heranças.
Porque Sim. É isso, né? eu Essa acho... é a condição, né, Carl Sagan? Ele está Sim, dizendo, sim. herança é arbitrário, então é uma condição dele. Realmente, se acabassem com as heranças da maneira que são, porque para mim o que isso acaba acontecendo assim, isso é totalmente da minha experiência, mas o meu contato com pessoas ultra ricas, assim, eu até falei a minha definição, ultra rico para mim é quem não precisa trabalhar, tipo assim, pode garantir esse tipo de condição até para os próprios filhos, netos e tal. Eu tive certo contato com essas pessoas na minha vida e eu percebo que o conforto de herdar algo assim, a construção desse negócio, Faz gera mal. gente tão idiota, gera gente que gasta tão mal esse dinheiro, Mas que eu acho que eu tem que ser comentei até. ganho com o trabalho mesmo, tem que ser pelo Eu acho que eu esforço, senão ninguém comentei valoriza. aqui, Carl Sagan. Não sei qual foi a aula que eu acho que eu falei disso, que eu vi, foi no meio desse semestre que eu vi uma matéria que falava que tem vários desses bilionários de hoje em dia que eles se deram conta disso. Então eles deixam, né, sei lá, o cara tem bilhões e bilhões e bilhões, mas ele deixa para os filhos alguns milhões, não deixa bilhão, porque eles têm noção já que isso faz mal, isso fode com a vida da família, né, com as próximas gerações. Óbvio que o cara deixando, sei lá, 100 milhões para um filho, cara, o filho, se não for muito idiota, né, e justamente não deixar bilhão, acho que diminui a chance do cara ser muito idiota, que não está falando, né? Já ajuda o cara tá com a vida resolvida, velho, né? Ele vai poder estudar, vai poder investir no negóciozinho que ele quiser lá, na carreira que ele quiser seguir, tá com a vida feita, com alguns, né, dezenas ou centenas de milhões, e ninguém vai passar dificuldade na vida, né? Agora, bilhão já é uma fortuna que os caras, alguns já estão entendendo que faz mal, então eles deixam boa parte da fortuna dos caras aí, né? Claro que também se aproveitam para fazer marketing, outras coisas, ou outros poderes aí, alcançar outras, né, destaques, né, de outras formas, ou não também, porque talvez algumas pessoas façam isso de forma mais anônima, né? Mas é isso, alguns eu já vi que tem toda uma corrente já, né? Uma ideia aí sendo bem propagada entre esses bilionários de que não dá para deixar isso tudo para os filhos, porque é certeza de que vai dar merda para as próximas, vai estragar teus filhos e teus netos fazendo isso. Ora, essa é a condição, tá? Então, o Rawls vai dizer assim, a esquerda, se a gente aceitar isso aqui, vocês vão ter que parar de falar mal de rico, velho. E eu ainda diria mais, eu acho que a gente teria que montar uma sociedade que percebe que todo esse sistema da sociedade só é possível por causa do rico. Porque, porra, véio, tudo bem que, né, nessa sociedade que se baseia no mérito, tá? Que tem essas coisas. Nunca esqueçam das condições, né? Dos direitos humanos garantidos e o mérito como critério, né, de prêmio. Se é no mérito, né, de quem mais andou ao longo da vida, né, quem mais ralou e mais conseguiu alterar o seu ponto inicial, se é no mérito, né, que as pessoas estão sendo premiadas, porra, velho, tem alguém que mereceu o prêmio, tá? Que fez, que ralou e que fez por merecer ganhar mais do que os outros, e ainda essa relação e esse prêmio está sendo redistribuído, está ajudando uns caras que seja por falha, né, por falta de mérito, ou por azar, porque também acontece, acidentes, né, as pessoas, né, tentam coisas que não dá muito certo, né? Alguns fatores arbitrários servem para as pessoas, né, não terem sucesso na vida também, né? Mas o mérito do outro lá que se deu bem, que ficou rico, vai ajudar a resolver a vida desses que não tiveram sorte ou que, né, erraram, não tiveram mérito, seja lá o que for, e que ficaram mais para trás, né? E eu, particularmente, acho que não é legal que essas pessoas que fiquem mais para trás, pelo menos não as do azar, né, não as do acaso, mas algumas pessoas que realmente, sei lá, não se esforçam, ou mesmo têm más ideias, sabe? Que não têm habilidade para algumas coisas, porque não geram bons resultados, não merecem prêmios, né? Merecem o mínimo de condição, com certeza, todo mundo merece isso, não interessa. O mais filho da puta merece viver, merece ter onde dormir, o que comer, ter saúde, ter condições de um dia, se quiser, poder mudar de vida, né? Agora, não é todo mundo que merece medalha, véio. Não é todo mundo que merece reconhecimento. Tem gente que é medíocre, né, que faz pouco. Talvez seja o ambiente, tem uma discussão complexa por trás disso, né, e dá para a gente avaliar isso. Mas se a gente vivesse nessa sociedade um pouquinho mais justa, mais equilibrada, menos desigual, eu acho que ainda diminuiria ainda, né, a chance de ter gente, né, que indevidamente fica para trás, né? E aí, porra, né, o cara que mais produz, né,
recebe as honras e ainda com essa riqueza sustenta os outros que ficam para trás. Eu acho que a sociedade tinha que meio que, né, sei lá, ter um hall da fama, sabe? Devia meio que idolatrar, não é idolatrar, porque eu não gosto de idolatria, mas valorizar, né? Dar as honras, e pô, cara, parabéns, velho, tu é foda. Reconhecer, né? Ter o reconhecimento para essas pessoas, né? Que se tornam ricas por mérito, né? A gente teria que ter uma sociedade que reconhecesse essas pessoas, né? A herança que eu estou vendo que vocês estão falando aí não é tão simples assim também, né? Porque tem coisas que eu falei, pô, velho, o cara, né? Tudo bem, um fazendão muito grande, né? Tá, não precisa passar o fazendão, né? Mas às vezes a casinha, né? O lugar ali, a casa dos pais da gente, né? Pô, não vou poder deixar a casinha onde meus pais criaram, não vou poder ter quando meu pai morrer, vai para o estado, vai, né? E os bens vão ser pulverizados. E a história por trás das coisas, né? Desses bens e o apego sentimental que a gente tem, né? Então, eu acho que não é tão simples também o negócio da herança, né? Eu acho que a herança, sim, é muito arbitrária, ali de dar para uns filhinhos de papai muita coisa, né? Mas é um mecanismo também de manutenção, de tradições, né? De uma história, né? De uma, sei lá, de experiências de vida, né? De momentos, de relações que também tem um pouquinho de valores, mas não do jeito que a gente trata hoje, né? Eu acho que tem que achar um ponto de equilíbrio aí. Mas só para terminar aqui essa parte, por outro lado, né, se a esquerda tem que reconhecer o valor dos ricos e admirá-los, né, dentro dessa sociedade, com todos esses critérios anteriores aqui observados, por outro lado, a direita teria que olhar para isso aqui e dizer, cara, o imposto aqui é bom, tá ligado? Eu vou parar de encher o saco de pedir menos imposto, porque eu vou entender que é o imposto aqui que faz esse negócio ser possível, né? Eu admitindo aqui a importância do imposto da redistribuição para ajudar o mais baixo, vou ajudar nessa meritocracia aqui para que todo mundo possa competir direito, né? E realmente os que têm mérito sejam os premiados, não sejam esses fatores arbitrários, né? Então, se eu realmente sou capitalista, meritocrático, quero premiar os melhores, eu vou parar com essa panelinha aí de herança, né? De filhinho de papai, que já começa lá na frente, que muitas vezes são uns incompetentes bunda mole, né, que já ganharam tudo fácil, ficam lá só surfando na onda que os pais criaram para eles, né? Então tem que reconhecer que o imposto é uma baita ferramenta para isso. Para com esse mimimi aí de ficar que fazem desde lá da Idade Média, lá que esses barões já ficam reclamando dos impostos dos reis, né? E hoje chama o Partido Novo de novo, mas a pauta é a mesma da Magna Carta lá de 1200 dos barões ingleses reclamando do João sem terra, que cobrava muito imposto deles, né? Então, de novo, não tem nada essa pauta anti-imposto, pelo contrário, uma das mais velhas que tem. Então, para desse mimimi, véio, porque é óbvio que o Estado, uma sociedade sustentável, só pode funcionar com algum mecanismo de redistribuição, tipo imposto, que não é roubo, coisa nenhuma, que é justiça, né? Que tem a ver muito mais com justiça do que com a ideia de roubo, que seria o oposto de justiça, né? Seria a injustiça. Então, acho que essa visão do Rawls, né, por mais que, de certa forma, essa lógica redistributiva de imposto, né, e de prêmio exista, de certa forma, na nossa sociedade, né, entender ela seriamente, a fundo, acho que tem consequências drásticas que mudam totalmente partes centrais nas narrativas, na perspectiva de mundo da esquerda, ao ver a riqueza como uma coisa pejorativa, e na direita de ver na redistribuição e no imposto também como um problema do mundo, né? Então, acho que ambos poderiam reconhecer aqui uma, né, dinâmica, aqui um equilíbrio dinâmico, né, nessa justiça do Rawls, né, nesse princípio da diversidade, da diferença, né, que torna esse sistema sustentável e que respeita os dois modelos de justiça, né? Consegue conciliar os dois. E olha que bonito isso, né? É raro a gente conseguir combinar dois opostos. Assim, para mim, os gênios que conseguem fazer isso, né? Einstein fez isso com a física mecânica do Newton e com a física quântica, né? E conseguiu criar a relatividade misturando os dois, né? Fazer isso é só para os gênios, né? De combinar os dois e criar uma terceira coisa que mistura um pouco de cada, né? Que não estou falando de terceira via, não, tá? Mas de tipo de reconhecer os dois lados, essa lógica construtiva, sabe? Em vez de só ficar reclamando, dizendo que o outro está errado, como é que a gente constrói, então, essa relação, nesse mundo real? Tá? E, por último, pessoal, meu último exemplo para vocês aqui, eu nem sei como é que eu começo ele.
Primeiro eu vou falar trazer uns autores aqui mais clássicos para falar dessa coisa de estático e dinâmico, né? Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, vai ter o Parmênides dizendo com uma lógica estática, né? Dizendo que a essência de todas as coisas no mundo é imutável, que tem algo, uma alma em tudo, que não muda nunca, e que a essência é sempre a mesma das coisas. Essas mudanças que a gente vê, né? O professor aqui já foi um bebezinho, um gurizinho, né? Eu estudei numa creche que chamava Garoto Sapeca, eu acho que eu fui mesmo um garoto sapeca, um adolescente revoltado, né? Um jovem meio maluco, e depois aqui um senhor aqui já de meia idade, né? Sei lá, como é que eu me defino hoje, não sei, mas tem uma essência, né? Eu vou mudando, eu sou bem diferente, o meu corpo, né? A minha aparência mudou muito nesses anos, mas tem uma coisa, né? Que é a minha essência, que é minha, que é o Maurício aqui, né? Que faz de mim, tem alguma coisinha que eu me vejo lá desde o começo, né? E que está aqui dentro de alguma maneira vivo ainda, e que faz de mim uma pessoa única, e isso serve para cada um e para cada uma de vocês, né? Mesmo vocês mais novinhos ainda, não sei se vocês já percebem isso, mas esperem mais um pouquinho o tempo passar, vocês vão perceber que tem uma essência de vocês que não muda, por mais que o corpo de vocês mudem, porque de acordo com Parmênides, né, a verdade é uma coisa estática, né? Tá lá, a alma, a essência das coisas não muda, o que muda é só a superfície, é só as aparências. O contrário do Heráclito, né, que é o oposto. Para ele é o cara mais radical na dialética, lá na Grécia Antiga, né, e vai dizer que tudo está sempre mudando. Né? Tanto que dele vem a frase, né, de que o homem ou uma pessoa não toma banho 2 vezes no mesmo rio, né? Porque nem o rio é o mesmo e nem a pessoa é a mesma, né? Mesmo que seja segundos depois, a água já mudou e a gente já não é mais a mesma pessoa, né? Porque por mais que eu tenha alguma essência também, né, todo o resto já mudou e essa essência está combinada com coisas diferentes, num contexto diferente, num corpo diferente, numa relação totalmente diferente, num mundo diferente. Então, tudo é diferente, tudo muda o tempo todo no mundo, como dizia Lulu Santos, né? Como uma onda no mar. Então, cara, tem autor para a gente defender o estático e tem autor clássico aqui para a gente defender o dinâmico. E aí vem, né, os nossos queridos orientais com o taoísmo, né? Eu tenho um gato, eu tenho um gato que é marronzinho, eu peguei os dois juntos, irmãos. O marronzinho se chama Platão, porque ele ficava no fundo da caixa deles quando eu peguei, eu achava que era dentro da caverna. E o outro, que era mais arteiro, mais serelepe, ficava fora da caixa, ele é preto e branco, eu chamei ele de Tao, por causa do taoísmo, né? Que eu sempre achei muito... Se eu fosse fazer uma tatuagem, não tenho nenhuma, mas se eu fosse fazer, ia ser esse símbolo aí, ainda com uma rosa dos ventos atrás. Eu acho bacana essa combinação do cartesianismo com a ideia oriental aí de equilíbrio do yin yang, né? E o taoísmo, não sei se vocês sabem, né, uma coisa, vocês devem conhecer esse símbolo aí, sei lá, nas feirinhas Riponga, né? Quem já foi para Pirinópolis ou sei lá, para Alto Paraíso principalmente, né, vai ver lá um artesanato na feirinha da Torre aqui pelo menos, né, ver um artesanato, os Riponga, ela sempre vai ter um pingente, uma coisa aí, vai achar que, né, isso é coisa de Riponga. Mas, cara, isso é uma filosofia profundíssima, né? Talvez, eu acho, uma das coisas mais incríveis do mundo, porque enquanto a gente leva aqui, nós ocidentais levamos livros, enciclopédias para explicar esses conceitos complexos, não sei o que, os caras vêm e me fazem um desenhozinho simples disso, e que, segundo eles, explica tudo que existe no universo, né? Porque é esse equilíbrio dinâmico entre dois opostos, né? O yin e yang, não sei se você sabe, tem uma coisa que é fundamental nisso aqui, né, nesse desenho. Vocês devem saber que é a relação entre dois opostos, o preto e o branco, um representa o bem, outro o mal, um representa o dia, o outro a noite, o quente, o frio, o verão, o inverno, o masculino e o feminino. Qualquer oposto que vocês imaginarem pode ser aplicado aqui na relação do yin e yang. Né? Então tá, né? A relação, e aí o Tao significa o caminho do meio, né? Que é o equilíbrio que é encontrado através da relação entre o Yin e o Yang, né? Entre os dois opostos que compõem tudo que tem no mundo, desde os elétrons, dos átomos, né? Os seus prótons e elétrons, até o universo, né? E as forças cósmicas que regem aí os astros planetários e, sei lá, celestes, né? Então, tudo é regido por esse equilíbrio dinâmico, né?
entre esses dois opostos. E eles defendem o taoísmo, que é o caminho do meio. E como que se encontra esse caminho do meio? É a mistura dos dois, é a terceira via, né? É um ponto que é um pouco de branco, é só a gente misturar os dois que sai o caminho do meio, que seria uma bola cinza? Não, né? Senão seria uma bolinha cinza que eles mostrariam. Justamente o taoísmo, né, a doutrina que se defende aí com essa, né, meio teoria, meio religião, defende a ideia de que o equilíbrio está no reconhecimento do valor dos dois lados, no preto e no branco. Não é o cinza, é o preto uma hora e o branco outra hora, e é a noção, que é o que muito pouca gente fala, que é dessas bolinhas que tem no meio de cada um. A bolinha branca no meio do preto e a bolinha preta no meio do branco significa, não dá para ver aqui no desenho bidimensional, mas eu já vi uma representação, né, com perspectiva que mostra que essa, deixa eu pegar aqui, essa pontinha aqui do branco, na verdade, ela dá uma volta e sai aqui nessa bola branca, e é o branco que cria o preto, e a pontinha do preto vem aqui nessa bola branca, e é o preto que cria o branco, né? Assim como o dia vai ficando, como agora, está ficando cada vez mais dia, né? Antes era de manhã, amanheceu o sol, aí o sol foi subindo no céu, ficando cada vez mais dia, chegou no ápice lá, meio-dia, e daqui a pouco o sol foi descendo, de tanto ser dia, o dia foi se acabando e foi chegando ao seu fim, e foi começando a dar espaço para a noite. Então, quanto mais para o dia a gente vai, daqui a pouco a gente começa a entrar na noite. E a noite é a mesma coisa, quanto mais escuro vai ficando, daqui a pouco chega o ápice da noite, quando a gente vê, a gente está caminhando para a volta do dia. E o inverno e verão é a mesma coisa, o quente, o frio, o bem e o mal, a esquerda, a direita, o homem e a mulher, né? O masculino e o feminino, né? De acordo com o taoísmo e o yin yang, esses opostos se complementam e um constrói o outro e criam esse equilíbrio dinâmico entre esses dois opostos, onde um alimenta o outro. É a mesma coisa do pêndulo, e eu acho genial, maravilhoso essa explicação num desenho tão simples quanto esse, né? E uma explicação de todas as... Nossa, eu tenho um livro de Tantra, né? Que fala... Geralmente o pessoal pensa em sexo quando fala de Tantra, mas Tantra é muito mais essa noção dessa relação complementar entre o masculino e o feminino, e é uma coisa de o homem, né? E, cara, tem uma parte que é linda do Tantra, né? Tentem fazer isso, né? Quando forem ter as relações sexuais ou só amorosas, de carinho, seja o que for, mas tiver vocês lá com a pessoa amada, né? O Tantra, claro, né, mais tradicional, fala de masculino e feminino, mas façam a combinação que vocês quiserem disso aí também, feminino com feminino, masculino com masculino, não tem problema. Mas tem uma coisa que eu acho linda neles, quer dizer o seguinte: quando, né, duas pessoas estão juntas, cada um representa todo o universo todo está ali, cada pessoa representa tudo que há, não tem mais nada, né? Então, quando duas pessoas fazem amor e se amam, elas estão fazendo amor e se amando pelo universo todo, né? O universo todo é que sente prazer ali junto com a gente, né? A Tantra tem toda essa mentalidade de incorporar, por isso que leva horas, né, até a gente assimilar essa ideia de representar o universo todo, né, tudo que existe ali. Eu acho muito bacana, eu acho muito bonito isso, né? Como eu disse, né, eu acho que é uma forma, né, da religião, do misticismo, do sobrenatural, né, ajudar a gente a complementar os buracos que a ciência não tapa, né? E oferecer respostas que eu acho que a ciência nunca vai oferecer. Mas a ciência também fala disso, né, dentro dos seus termos. Eu acho que um dos caras próximos da gente, né, porra, o cara é o papai metodológico, por um lado, né, do Marx, porra, né? Então o cara tem importância, né? O Hegel vai trazer o seu idealismo dialético, né, histórico, e vai dizer que também a história toda pode ser vista, as relações humanas, pelo menos, podem ser vistas, né, na dialética entre o senhor e o escravo, né? Vai lá, Carl Sagan, sem problema, depois tu vê aí o que está gravado. Tá? Valeu, depois semana que vem a gente ainda tem o debate, a gente vai continuar falando sobre isso. Mas nessa dialética do senhor e do escravo, ele fala, né, que o senhor é uma relação de autodependência também desses dois opostos, porque o senhor depende do escravo para poder ser senhor, e o escravo depende do senhor para poder ser escravo, e meio que uma lógica de um retroalimento, é meio escravagista um pouco também a leitura dele, porque diz que o escravo é o que tem medo da morte, né, e só por isso ele é escravo, se ele não tivesse medo da morte ele seria livre.
Mas eu tenho um exemplo pessoal que eu acho que descreve melhor isso em termos mais atuais do que o Hegel falando, que o Hegel é muito complicado, né, de entender e de explicar. Mas eu vivi isso, eu fiz estágio num órgão lá da Prefeitura de Porto Alegre, numa assessoria jurídica, e tinha um advogado que era super novo, cara, gurizão, bem meu amigo, a gente trocava ideia, ele gostava muito de Nietzsche, então a gente falava bastante sobre Nietzsche. E só que o cara era meio playboyzão, assim. E aí o cara já era advogado, né, concursado lá no órgão, e era estagiário, estava estudante de direito, né? E, porra, estágio, né, não sei se você sabe, a regra do estágio, a lei do estágio diz que no estágio a gente tem que aprender coisas que vão servir para a nossa profissão, não ficar fazendo coisa inútil. E esse cara volta e meia me pedia para eu pegar cafezinho para ele, para eu tirar cópia para ele. Porra, não era a nossa função, né? Ele tinha máquina, era só um xerox ali do lado, o cafezinho também era só ele pegar, mas ele pedia para mim. Eu pegava, porque eu também não me preocupava, o cara era meu amigo, não me sentia mal com isso. Mas acho que teve um dia, não sei por quê, que eu acho que eu fiz alguma cara, eu não gostei, sabe? O dia tá de saco cheio por alguma coisa. E ele me pediu alguma dessas coisas, nem me lembro o que que era. E eu devo ter feito alguma cara, porque ele falou: Maurício, o que que foi, velho? Por que tu fez essa cara aí? Né? Eu disse: não, sei lá, nada. Eu disse: não, eu sei, tu não gostou, né? Tu não gosta que eu te peça? Eu disse: não me importa mesmo. Não, mas você me entende, Maurício, ele falou. Porque é o seguinte, cara, eu já tive no teu lugar, ele falou. Eu já fui estagiário. E já teve um advogado que ficava me pedindo para eu pegar café e tirar cópia para ele. Eu sei que isso é um saco, mas não te preocupa, daqui a pouco tu termina teu curso de direito e aí tu vai poder ser o advogado, e tu também vai ter teu estagiário para tu fazer ele fazer essas coisas para ti. E, cara, eu sinceramente juro, de coração mesmo, que eu não me importava, não me sentia mal de pegar o café para ele, pegar a cópia. E acho que justamente por isso eu também não tinha essa vontade, nunca tive essa vontade de ter um estagiário para fazer essas coisas para mim, porque não custa nada eu ir pegar meu café e tirar minha cópia. Não vejo demérito nenhum, nem de pegar para os outros, nem de pegar para mim, né? E o Hegel fala disso, né, que essa dialética do senhor e do escravo só acaba quando os dois desistirem dessa ideia, né, do senhor ter escravo, do escravo ter um senhor. E eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Não precisar disso, não ter esse sonho de ganhar do outro, de ter a revanche, né, de precisar, né, ou de precisar de alguém abaixo da gente para a gente se sentir bem, ou se a gente se sente abaixo, não precisar passar por cima do outro para poder se sentir bem. E isso é uma libertação difícil de se alcançar, né? Mas que eu acho também tem a ver com esse equilíbrio dinâmico, de entender os dois lados. E tem um meme na internet, não sei se vocês já viram, que fala um pouco disso, né? Dessa lógica de reprodução, da lógica de exploração e de opressão, né? E da dialética do senhor e do escravo, que mostra aí, né, o homem, né, na sociedade patriarcal tomando esporro do chefe, aí ali ele é oprimido e o chefe é o opressor. Mas daí na sociedade patriarcal o homem chega em casa e a mulher, obviamente, com relação ao homem, né, é hierarquicamente inferior, então o homem ali é o senhor e a mulher é a escrava, a oprimida, e aí depois a mulher manda no filho, então quando o filho pinta a parede ali, faz alguma arte, a mulher vai lá e reproduz o sermão, né, para o filho, e dá o sermão no filho, e é bizarro isso, né? Eu tenho gato em casa, e eu não sou muito de dar sermão no meu filho, mas o meu filho adora ver eu dando sermão nos meus gatos, quando eles fazem coisa de errado, e ele vai lá, a coisa que ele mais gosta de fazer é dar sermão nos gatos também, sabe? Porque é doido como isso acontece. Mesmo eu aqui que estou dando aula para você sobre isso, que entendo essa relação, que tento evitar isso ao máximo, é doido como a gente reproduz isso sem querer, né? E a gente vai reproduzindo essa lógica de exploração hierárquica de um para o outro. E para resolver Professor, isso... Velho, espera até ele ganhar um irmão, então. Que aí que não tem irmão, hoje em dia não tem irmão, não tem grana para pagar a escola, minha esposa não quer outra gravidez, outro parto, é muito trabalho para ter outro filho. É verdade. Não, mas Mas quando fala não, isso, o irmão o mais velho animalzinho explora é os outros. o mesmo. É, o irmão é novo. Fala aí, Bardo. Levantou a mão? Levantei, estava a tela aqui. Estou no celular agora, testando aqui a 4G da Claro, indo lá para a reunião do CIO. É sobre essa coisa, no meu trabalho de etnografia, eu incluí o Adorno, e o Adorno trata sobre a satisfação que a pessoa que foi criada com muitas regras, com muitas castrações simbólicas, ela sente uma satisfação muito grande em ver outra pessoa ser punida, ou ser, de alguma forma, repreendida. Eu sei disso por experiência própria, a família do meu pai, os alemão lá também, que, olha, meu avô, sempre ouvi essa história do meu avô, a minha bisavó
não deixava ele quebrar nada, ele tinha um trauma, que ele não podia brincar direito, que ele não podia quebrar. Hoje meu pai tem uns carrinhos, não dá para ver aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, não sei se vai aparecer, tem uns carrinhos que eram do meu avô, e que agora ele pegou quando meu avô morreu, e vai vir meu filho aqui esse final de semana, e a gente não sabe se ele não vai quebrar os carrinhos. Estamos preocupados, o pai está muito preocupado com isso. Mas é essa mesma lógica sendo reproduzida aí de controle, de disciplina, e eu sei como é que isso funciona. Eu acho bem ruim. Eu, por um lado, tive a ideia de dar um dos carrinhos que ficaram para mim lá para meu filho quebrar, para ver se quebrava esse karma aí, mas em respeito aí aos traumas dessas gerações anteriores, eu deixei os carrinhos inteiros lá em casa. Mas tem uma pessoa que fala, né, de uma maneira bem simples de como que a gente pode tentar, pelo menos, quebrar essa reprodução, e é o nosso último slide, e é como eu vou tentar mostrar para vocês que eu acho que eu, pelo menos, tento seguir um caminho bem diferente das aulas do... Que bom que eu estou até esquecendo o nome do cara, do Olavo de Carvalho. Acho que está se tornando menos significante, né? Importante, com menos significado para nós tomar. Mas tem um brasileiro, um professor brasileiro, que esse sim merece, apesar de poder também ser criticado, ninguém é perfeito, mas que explica muito bem como quebrar essa lógica, né? Não à toa, nosso patrono da educação, nosso querido Paulo Freire, ele resume essa lógica numa explicação muito simples, que ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? E numa sociedade desigual, que nem a nossa brasileira, né, que desde o comecinho dela a gente viu gente rica vindo explorar, né, o nosso ambiente, nossa natureza, né, e a nossa sociedade, o nosso povo sendo explorado também como coisas, né, como bichos, como animais. Cara, é difícil porque, como eu disse, essa reprodução é meio que no automático, é uma característica meio que humana, né, muito difícil da gente se livrar dela. E talvez por isso a nossa sociedade também reproduz essas lógicas desiguais, mas não tem caminho, né, na minha opinião, que melhor do que dessa libertação, né, a gente se desapegar disso e não precisar, né, reproduzir essa desigualdade, essa exploração, essa opressão. E eu acho que a educação é um caminho para isso, né? Eu acho que não só a educação, como o Paulo Freire está falando, mas eu acho que o exemplo, né, é a melhor ferramenta educacional possível. E aí, como é que eu posso dar uma aula dessas, né, e propor para vocês essa visão de equilibrar os dois lados, tentar se livrar dessa reprodução de desigualdades e de relação entre opostos, ter essa visão mais macro, entender o fluxo. Se eu fosse um professor, né, cagando regra aqui, dizendo que eu tenho a resposta para as coisas e que vocês têm que ficar quieto ouvindo, né, porque o papel de vocês é absorver conhecimento e depois, só quando vocês chegarem no mestrado e doutorado, vocês vão poder abrir a boca para falar alguma coisa, como eu ouvi, né, ao longo da minha carreira acadêmica. E cheguei no doutorado e me continuaram sem me deixar falar, viu? Continuaram dizendo que eu não tinha que abrir a boca, que era só para explicar aos outros, até no doutorado, né? Então, cara, eu entendo isso, né? Entendo a importância de ouvir os que vieram antes e se basear neles é fundamental. Por isso que eu dou essas palestrinhas aqui, fico ocupando o tempo de vocês, enchendo os ouvidos de vocês com essas aulas expositivas longas, né? E cheia de slide, misturando um monte de conteúdo, porque tem muita gente boa para a gente aprender e para a gente subir nos ombros, né? Desses gigantes, como a gente fala na academia. Mas eu acho que é fundamental também que vocês tenham muito espaço para falar e que as relações sejam horizontalizadas e que os professores, né, começando por mim, e espero que meus colegas também vão um pouco nesse caminho, né, sigam essa pegada, estabeleçam relações mais horizontais para que vocês possam reproduzir também essa lógica mais horizontal, né, menos opressora, menos hierárquica, menos desigual, e quem sabe assim, de professor para aluno, né, de colega para colega, né, de amigo para amigo, né, de irmão para irmão, de pai para filho, né, a gente vai passando esses valores aí, quem sabe assim a gente muda, né, aos pouquinhos a nossa sociedade, vai, como a gente está já mudando, né, mas acho que é nisso, nesses exemplos que a gente dá no dia a dia, nessas pequenas decisões, ações e rumos que a gente toma em cada pequena situação, é que a gente vai implementando essa teoria toda que a gente passou aí o semestre todo tentando entender, mas que parece muito filosófico, muito teórico, muito abstrato, mas que se concretiza
né, nas nossas ações, nas nossas escolhas, na nossa postura, principalmente perante o mundo e perante os outros, né? Então, eu acho que não tem pessoa melhor aqui para encerrar nossos slides de exposição do que o Paulo Freire, né, nessa lição tão humana, né, que tanta gente faz questão de atacar, talvez por medo, né, ou por precisar ainda, né, reproduzir essa lógica de opressão para ver se satisfaz seus traumas, suas carências, suas frustrações, né, seus desejos não realizados, né? Mas acho que dá para a gente ser maior do que isso. Dá para a gente abrir mão de algumas dessas frustrações, desses desejos, por objetivos maiores. E o outro, essa vida mais harmônica, que a gente vive em coletividade, aí, com o outro, dá muito mais sentido do que esses prazeres individuais, que são importantes também, né? Mas a gente tem que se entender, então, como esse ser complexo, que é ao mesmo tempo um ser individualista, que precisa realizar seus sonhos, mas que precisa fazer isso em sociedade, coletivamente, né? Então, precisamos achar um ponto de equilíbrio dinâmico, né, para tentar não resolver essa equação, mas permitir que essa equação, pelo menos, continue fluindo, não se quebre, né, não assuma uma posição aí muito extremada para nenhum dos polos, né, para que um lado não se sobreponha demais ao outro e permita que essa interação continue sempre acontecendo, porque é dela que a vida e o mundo e a história acontece. Feito, pessoal. O que eu tinha para falar hoje era isso. E, como sempre, passo a bola agora para vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, fico à disposição. Na aula que vem a gente conversa sobre isso. Acho que não vai ser debate, não. Acho que mais trocar uma ideia mesmo, ver o que vocês acham disso. Queria ouvir vocês, né, e tentar trazer os pontos e contrapontos a respeito dessa visão de polarização, neutralidade, dinâmico e estático. Beleza? Algum comentário aí, pessoal? Alguma dúvida que eu possa ajudar?